região aí de Americana, vai ser na Igreja Comunidade da Fé. Hoje em Ribeirão Preto e terça-feira São José do Rio Preto. E daqui uns dias SSS em Campinas. Né? Você sabe que SSS número 18.0 vai ser um marco na nossa história, porque realmente a gente está encerrando praticamente o ano dos eventos SSS e eu tenho certeza absoluta que vai ser um divisor de águas para todas as pessoas que estiverem lá. Então a gente vai começar aqui hoje em Mateus. A gente está lendo a Bíblia inteira. Quem aqui hoje está pela primeira vez? Tem alguém aqui que está pela primeira vez hoje na live com a gente? Marcos sabe, tá perguntando quando eu vou a Goiânia. Poxa, Marcos, eu fui a Goiânia acho que faz uns 2 meses. Mais uns 2, 3 meses eu estive em Goiânia. A gente não tem data agora, tá? Então, eu tô vendo aqui que o Vinícius está aqui hoje pela primeira vez. A Márcia, nos conhecemos na EPS. Oh, coisa linda, oh, maravilhosa. E bastante gente aqui hoje pela primeira vez, gente. Deixa eu ver aqui, o rostinho dos novos. Winglisson, Marcela, Alexandre, Nanda, sejam bem-vindos. Bastante gente aqui. Adriano Moraes, sejam bem-vindos a todos. Sejam bem-vindos. Para mim é uma grande alegria. Só para vocês entenderem, vocês estão chegando hoje, o Despertar ele começou em 26/10/2020, estava na pandemia e Deus me chamou para essa missão de estar aqui todas as manhãs falando e estudando a palavra e trazendo uma mensagem aí de ativação. Então o nome Despertar no 12 veio de encontro porque é a hora de despertar não só da cama, mas despertar para uma vida nova, despertar para uma vida diferente, despertar para uma vida abundante, despertar, acordar, não se distrair diante das coisas e acordar todos os dias já no 12. Então, a gente começou nesse caminho todo, nessa trajetória, a gente começou a ler a Bíblia o ano passado, né? E cada dia a gente lê um pedacinho. Então, cada dia a gente lê um pedacinho dela. Então, nós começamos em Gênesis, nós já estamos em Mateus. Então, olha o tantinho que falta perto do quanto a gente já leu. Mas não fica triste. Você que chegou agora, você pega daqui pra frente, depois você vai assistindo os outros que estão todos lá no Spotify, assim como no canal Y também, que a gente fala aqui, daí leva a ban, né? Então a gente não pode estar falando. Mas lá no canal Y tem todas as lives para vocês acompanharem, né? Tem muita live incrível, com muita coisa que realmente Jesus nos entregou aqui em todas as manhãs. Então nós vamos falar hoje Mateus 26, pega aí, Mateus 26, 31 a 46, tá? Começa assim, ó. Jesus prediz que Pedro o negará. Talvez você já ouviu falar sobre essa passagem, mas a gente vai ler junto aqui e vai falar um pouquinho dela. Eu quero também já deixar de tarefa para você meditar sobre essa passagem. É muito importante que você medite sobre as passagens que a gente estuda aqui na manhã, porque quando você medita, você vai sentir aquilo que Deus quer falar no teu coração. Então, olha só, Jesus tinha terminado ali de fazer a Santa Ceia, e a última ceia, né? E ele virou e falou o seguinte: olha, ainda essa noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Naquele momento, Pedro muito muito espontâneo, no mesmo momento já disse: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Jesus naquela hora respondeu: asseguro que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, eu nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Lendo isso aqui agora, eu estava aqui me lembrando quantas vezes na vida pessoas falam coisas e não fazem. Você já parou para pensar quantas vezes você fala uma coisa e você não cumpre? Não, eu sou uma pessoa de palavra, eu tenho palavra. Pedro aqui também se achava o certo. Ele falou: não, mesmo que eu precise morrer por você, Jesus, eu não vou te negar. E a grande verdade é que diante de qualquer dificuldade, diante do medo, a primeira coisa que a pessoa tem ou ela foge ou ela enfrenta. A maioria foge.
E aí Pedro fala para Jesus isso, ele jura a vida dele a Jesus, e os outros discípulos disseram a mesma coisa. E eu tô aqui pensando, a hora que eu tava aqui lendo, quantas vezes você fala que vai parar de comer doce, não para? Quantas vezes você fala para uma pessoa que você vai chegar no horário e não chega? Quantas vezes você diz que vai fazer uma atividade física todos os dias e não faz? Quantas coisas você fala e não faz? Por que isso acontece? Porque você deixa a emoção, o corpo te dominar. Ou seja, todas as vezes que você se compromete a fazer algo e que o teu corpo ele grita igual uma criança birrenta e você vai lá e entrega, você não está honrando com aquilo que você disse que faria. E todas as vezes que você fala que vai fazer uma coisa e você não faz para você mesmo, você está imediatamente rabiscando e rasurando a sua identidade, a sua autoridade. Por quê? Porque quando você começa a não acreditar em você, quando você começa a não acreditar naquilo que você começa pouco a pouco a perder a sua autoridade. A autoridade, a gente tem falado um pouco sobre esse tema, a autoridade não é só quando as pessoas te respeitam, é quando você se respeita. A tua autoridade ela tem que começar em você, não é no outro. A tua autoridade tem que começar naquilo que você fala pra você e você cumprir. Então, como que você constrói uma autoridade perante das pessoas? Primeiro, quando você entende que você é autoridade. A autoridade não é de quantidade de seguidor, de ser famoso, de ser uma autoridade. Não tô falando disso. Eu tô falando de autoridade, de você entender quem é você, de entender o seu DNA, de entender a sua identidade. Porque todas as vezes que a sua identidade ela é distorcida, todas as vezes que a sua identidade é distorcida, todas as vezes que a sua identidade é rasurada, você perde a sua autoridade. Você fica conivente a situações, você passa a ter uma negligência comportamental por conta das vezes que você fala que vai fazer e você não faz. Ah, Grace, é uma coisa boba, poxa, eu falei que ia, mas não vai dar pra ir, não vou mais. Ou é coisa boba, não, eu falei que não ia comer isso, mas agora deu vontade de comer, eu vou comer. Deixa eu te falar uma coisa, o teu corpo, as tuas vontades, as tuas emoções, elas sempre vão dominar vocês, enquanto você não entender de verdade quem é que manda. Enquanto você não entender que você está no governo. Então, a maioria das vezes, você perde grandes oportunidades de elevar para você mesmo a sua identidade, a sua autoridade, mas você se entrega àquilo que o corpo clama, aquilo que o corpo grita. Eu estou usando aqui o exemplo de um doce, eu estou usando aqui o exemplo de uma comida que você não falou que não ia comer. Mas isso é para diversas coisas na vida, para diversas situações na tua história. Tem muitas pessoas que hoje não estão sendo... não se tornaram autoridades de si mesmo, por isso que não conseguem escalar os seus negócios, por isso que não conseguem escalar as suas vidas, por isso que não conseguem ter resultados, porque ninguém respeita, nem você mesmo se respeita. A partir do momento que você começar a falar e cumprir, as pessoas vão parar de achar que você tá doido, vai parar de achar que você tá viajando na maionese. Agora, qual é o problema? A maioria sonha, fala seu sonho para quem não deve falar e não realiza. Então não adianta nada sair por aí falando. Eu quero te convidar nessa manhã a despertar para ser quem você nasceu para ser, a despertar para ter um acesso diferente, despertar para fazer coisas diferentes, despertar para entender quem você é de verdade. Você tem uma identidade linda, porém a tua identidade ela é rasurada todas as vezes que você permite alguém rasurar e todas as vezes que você permite se rasurar. Ou seja, que você pega um canetão e começa a rabiscar todinha a sua identidade. Sabe por quê? Porque justamente você, por falta de fazer aquilo que gostaria, você vai perdendo a sua autoridade para você mesmo. A autoridade de falar, não, eu falo e eu cumpro. Aquilo que eu falo acontece, porque eu vou até o fim. Eu falo e eu faço. Então, todas as vezes que você desejar algo, que você de verdade entender que algo é importante para a tua vida, pare de se sabotar. Se você entende que é importante para a tua vida treinar todos os dias para ativar o teu corpo, porque nós somos espírito, mente e corpo, vá treinar todos os dias, sim ou sim. Se você entende que comer de uma maneira diferente, ontem eu fui numa palestra aqui em São José do Rio Preto sobre alimentação saudável do pessoal do Paulo Musi. E aí eu tava lá na palestra e aprendendo tantas coisas e pensando, meu Deus, quantas pessoas não sabem dessas informações, sofrem com dor de cabeça, com um monte de situação, simplesmente por conta da alimentação errada.
e preferem ficar sofrendo do que estar no governo da sua própria vida. Então a história que nós contamos para nós mesmos é: eu mereço só hoje, eu mereço só agora. E aí você entra nesse looping de repetição, onde você não consegue muitas vezes ter o governo, ter o controle da tua vida, da tua história. E aí, quando a gente começa a entender que Pedro tinha a mesma intenção, vamos lá, Pedro teve a intenção, tá? Pedro teve a intenção de simplesmente... Pedro, ele teve a intenção de simplesmente falar assim: olha, o coração dele, a emoção daquele momento, a intenção dele, a intenção de Pedro era justamente defender ali aquilo que ele estava pensando naquele momento. Não, vai dar tudo certo, a gente vai ficar com você até o fim, não, vai dar tudo certo. No primeiro estralo estava ele correndo, oprimido, com medo, frustrado e se escondendo daquilo que ele havia falado. Então, olha o ensinamento, isso porque ele caminhou com Jesus, gente. Ele caminhou com Jesus, ele foi treinado com Jesus. Você calcule, nós que estamos aqui, o quanto a gente precisa ter o governo da nossa história, o quanto a gente precisa ter o governo da nossa vida, o quanto a gente precisa estar no governo do nosso corpo. E aí, é isso aí, Roberta, foco. A gente precisa ter foco. E aí, vamos lá. Pedro respondeu, tá. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Algumas traduções falam que ele chamou os preferidos para esse momento, né? Para que ele que pudesse ir com ele orar. Levando consigo Pedro e dois de Zebedeu. Naquele momento, Jesus começou a entristecer-se, a angustiar-se. Então Jesus lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem e vigiem comigo. Escreve essa palavra aí, vigiem, vigiem. Ele está falando aqui, vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, Jesus prostrou-se com o rosto na terra e orou: Pai, meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Demorou um pouquinho, ele voltou. E o que ele encontrou ali? Os discípulos dormindo. Olha só, é o desperta para esses discípulos, né? Então bora, eu quero falar para você essa manhã, bora despertar. Olha isso, vocês não puderam. Aí Jesus virou para eles e falaram assim, para os três que estavam lá, que foram os principais, os escolhidos. E ele olhou e falou assim: vocês não puderam vigiar nem por 1 hora. Vocês estão aqui comigo, eu pedi para vocês vigiar 1 hora, vocês não deram conta, vocês dormiram. Perguntou ele a Pedro: vigiem, orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Entenda uma coisa, o espírito está pronto, não precisa ser treinado. O que precisa de treinamento é a tua carne, é o teu governo sobre a tua carne. E retirou-se outra vez para orar. Então Jesus foi lá, orou, eles dormiram, estavam dispersos, distraídos. Quantas vezes na nossa vida nos perdemos no caminho, quantas vezes estamos rumo a um projeto, rumo a um propósito, rumo a uma missão que nos foi entregue. E no caminho a gente se distrai. E no caminho a gente perde o foco. Por que isso acontece? Por falta de vigiar. Então eu quero te falar o seguinte: eu tenho estado vigiante faz 3 anos e cuidando os detalhes para não perder o foco. Eu quero falar para você nessa manhã: não se distraia diante das situações. Muitas vezes a distração ela vem justamente para tirar você do seu caminho. A distração vem justamente para poder tirar você da onde você estava. Aquele projeto maior, aquele projeto grande, e aí você se distrai. Então desperta, povo que dorme. Aqui Jesus está falando: vocês são capazes de ficar acordados, de vigiar por 1 hora. E aí Jesus voltou e foi novamente e disse: se não for possível, afaste de mim esse cálice, sem que eu beba, faça a tua vontade. Aí quando ele voltou de novo, encontrou o quê? Os discípulos dormindo, estavam pesados, ou seja, dormindo pesado, dormindo exaustos, pesados. Ninguém imaginava a dor que Jesus estava passando naquele momento. Jesus sabia tudo que ia acontecer com ele. Jesus estava com um sentimento, olha só, para Jesus falar isso, sentimento de tristeza mortal. Fiquem comigo. Ele só pediu
que ficassem com ele por aqueles momentos, para que ficasse com ele ali. E os 3 que eram os preferidos, você calcula os outros, os 3 que eram os mais próximos, dormiram. Então, quantas vezes na vida você se sente só assim como Jesus se sentiu? Quantas vezes na vida você sente que você não tem ninguém para contar e quando você olha e fala assim, vamos orar por isso e as pessoas dormem? Então, que nessa manhã a gente possa despertar para não só aquilo que estamos já vivendo, aquilo que já estamos fazendo, aquilo que já está dando certo, mas que a gente possa despertar para aquilo que está no nosso caminho, a gente precisa enxergar, para que a gente possa vigiar mais. Vigiar não é só ficar vigiando e cuidando da vida dos outros, não. Vigiar é quando você se posiciona de uma maneira diferente para você não se distrair. Não se distraia. Não se distraia. A palavra que eu quero falar para essa manhã para você é: não se distraia. Para de se distrair diante das situações, para de perder seu foco com coisas que não vai te resolver nada. Para de perder sua energia, para de permitir que você com coisas que não vai te somar absolutamente nada. E aí, naquele momento, quando ele disse, vocês ainda dormem e descansam, não é possível que eu tô aqui perto de morrer, eu tô com essa dor mortal dentro do meu coração e vocês ainda estão dormindo e descansando. Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aqueles que me traem. Ou seja, só dormiram, aqueles que foram para orar só dormiram. Então pensa o sentimento de Jesus naquele momento. Nós estamos muitas vezes vivendo da mesma maneira, de forma distraída, vivendo com uma venda nos olhos. Todas as vezes que a gente distorce a nossa identidade, todas as vezes que a gente permite não enxergar quem somos, todas as vezes que a gente permite estar distraído e cansado, sem estar no governo do seu corpo, entenda. É o momento que você não está tendo tempo para estar disperso, para estar despertado no caminho que você tem que seguir. Então despertar é isso, é você estar vigiante, é você estar conectado naquilo que você precisa fazer. Quantas vezes você já se perdeu numa trajetória, se perdeu no caminho. E eu vou falar pra vocês, às vezes vocês falam assim, não, mas não fiz nada de errado não. Sabe qual que é o grande problema? O grande problema não é, às vezes que você fez algo grande, porque isso aí, essas coisas grandes, os erros grandes, tudo bem, você sabe que errou. O maior problema são os erros do dia a dia. Os erros que você comete no dia a dia, uma fofoquinha ali, uma coisinha ali que você permite, uma faladinha ali, outra faladinha acolá, um julgamentozinho ali, um julgamentozinho acolá. E aí o que acontece? Naquele momento, quando você passa a julgar, quando você passa a apontar o dedo, quando você passa a julgar, acho que essa é a palavra, julgar realmente a outra pessoa, o que está acontecendo? Quando você passa a julgar outra pessoa, quando você passa a apontar outra pessoa, você não está representando Jesus. E o que Jesus ali falou com Pedro? Você vai me negar, Pedro. E Pedro falou, não, eu vou dar minha vida por você. Não, você vai me negar, não, eu vou dar minha vida por você. E Pedro negou Jesus 3 vezes pela palavra. Agora, quantas pessoas, Jesus, pelas suas atitudes, falam que são crentes, estão lá todo domingo. Até travou aqui o negócio, a hora que o trem esquenta aqui, até travou minha internet. Os crentes que tá lá todo dia orando, não sou crente, não, eu creio em Jesus. E tá lá julgando o irmão, apontando para um, apontando para outro, achando que pode sentar em um pedestal e tá apontando o erro de um, o erro de outro. Então, Pedro negou Jesus através das suas palavras. Mas quantas vezes você nega Jesus através do seu posicionamento, da sua postura? Através das vezes que você fala, nossa, eu gostei e não gostou. Às vezes que você é falso com alguma coisa, com alguma situação. Todas as vezes que você se posiciona de uma maneira errada diante de uma situação. Todas as vezes que você fala por trás de uma pessoa. Todas as vezes que você perde tempo para escutar uma fofoca de alguém. Você está representando Jesus? Todas as vezes que você não faz aquilo que você precisa fazer, todas as vezes que você faz algo que você não deveria fazer, será que você está representando Jesus? Todas as vezes que você dá espaço para conversa alheia,
todas as vezes que você dá espaço para mentira, todas as vezes que você se comporta de uma maneira que não é a maneira correta, o que está acontecendo ali? Se da mesma maneira você está negando Jesus. Então, Jesus ele fala, ainda hoje você vai me negar. Não é nem desobedecer, é negar. Então a gente tem que entender que a gente mostra que a gente é cristão, que a gente tem Jesus como nosso Senhor, Deus como nosso Senhor, através das nossas ações, através do nosso dia a dia. Isso não significa ser passivo e falar sim para todo mundo e ser o bonzinho da história. Isso também não significa ser Jesus, porque Jesus chegou um dia que ele também quebrou tudo. Ele tinha posicionamento, ele falava o que ele precisava, ele não temia nada nem ninguém. Ele sabia quem ele era. Independente do que os outros iam pensar, ele não estava ali para agradar a população que estava ao redor dele. Ele não estava ali para entrar no meio dos fariseus e falar, nossa, vocês estão certos. Não, ele batia real no 12. E quando ele batia real no 12, ele tinha, óbvio, autoridade para falar aquilo, porque ele sabia quem ele era. Então, a partir do momento que nós sabemos quem somos, que nós temos nossa identidade ativada e nós entendemos para onde nós estamos indo, a gente não vai se submeter a qualquer coisa, mas você vai ser verdadeiro. A pessoa que ela é verdadeira, ela transcende, ela transpassa. A pessoa que ela é verdadeira, ela não tem uma fachada. A pessoa que é verdadeira, ela não tem uma farsa, uma máscara aqui. Então que nessa manhã você possa ter esse olhar, que nessa manhã você possa ter esse entendimento de pensar, poxa, eu preciso. Olha aí, a Roberta tá contando aqui. Acredito que eu perdi uma amizade porque eu falei que não queria falar da vida de uma pessoa. Exatamente. Tem coisa, Roberta, que a gente precisa se posicionar. Porque todas as vezes que você se torna conivente em ouvir uma amiga falando de outra amiga, você não está representando Jesus ali. Você acha que Jesus perderia o tempo dele para ouvir falar de outra pessoa, para ouvir falar mal de outra pessoa? Então, quando você se posiciona, vai perder no caminho pessoas, mas pessoas que não mais estão preparadas para andar do teu lado. Entenda que uma águia não vai andar com um pato, não tem jeito. Então você precisa entender que o processo de evolução também é o processo onde você vai havendo uma seleção natural, tá? Uma seleção natural. Então nós temos sim, você precisa largar de ser mimizento, mimizenta, precisa largar de ser picuinha, precisa largar de ser dodói, precisa se fortalecer. Seja forte. Forte diante das circunstâncias, forte diante da situação. Quando que isso acontece? Quando que isso acontece? Quando você entende exatamente quem você é. Quando você entende quem você é, quando você entende a sua identidade, quando você entende a tua verdade, aí você não tem mais perigo de falar aquilo que você gostaria de falar. Você não precisa estar tampando o sol com a peneira para poder falar algo para alguém. Então, eu quero falar para vocês essa manhã que o que muitas vezes falta é você perguntar o que Jesus faria. Como Jesus conduziria? O que Jesus faria? Como Jesus reagiria nesse momento? Será que Jesus gostaria de ficar ouvindo eu falando aqui nos corredores? Será que Jesus gostaria faria isso? Então, se você que quer representar Jesus aqui na Terra, comece moldando como ele seria. Comece perguntando para ele, Espírito Santo, como eu devo agir diante dessa situação? Como eu devo me posicionar diante dessa situação? E eu tenho certeza absoluta que há momentos na sua vida que você vai precisar ser bem firme. E há momentos na sua vida que você vai precisar ser dócil. E há momentos na sua vida que você vai, às vezes, precisar ser bem humilde. Às vezes, até se prostrar aos pés do Senhor e falar, errei. Vai ter esses momentos, normal. Mas a gente precisa entender que nada fala mais que a verdade. Nada vai falar mais do que a verdade. Então, que você possa se levantar nessa manhã, tomar a tua decisão de estar ativando a sua identidade todos os dias, de entender quem você é. Começa como a gente falou no início da live. A gente falou isso lá no início da live. Honrando aquilo que você fala nas pequenas coisas, porque isso vai trazer para você, para sua mente, vai fortalecendo a sua mentalidade em cima daquilo que você é, daquilo que você quer. Agora, todas as vezes que você fala que quer e você não faz, você está falando assim, eu tenho uma mente frágil. Eu estou tendo uma mente frágil. E aí você começa a ter uma mentalidade fraca, que não acredita nem em você. Então o jogo é
Disse que faria, faça, e faça sem demora. E aí você vai moldando pouco a pouco o seu caráter, você vai moldando pouco a pouco sua identidade, você vai moldando, vai ganhando esse posicionamento, você vai ganhando essa autoridade que as pessoas buscam tanto autoridade digital. Eu não busco autoridade digital, eu busco a minha própria autoridade, porque eu sei quem eu sou e aonde eu colocar o meu pé, eu sei que eu vou ser autoridade. Vocês estão entendendo? Então, quando você sabe quem você é, você não tem medo daquilo que você vai ter no caminho, na sequência. Então, que você nessa manhã possa se posicionar para ser diferente. Que você possa se posicionar para ser exatamente quem Deus desenhou que você fosse. Quem Deus desejou que você fosse. Para de se distrair como aqueles discípulos que dormiram. Aqueles discípulos que não aguentaram 1 hora vigiar com Jesus. Que deitou e dormiu no momento que Jesus mais precisava. Então eu espero que vocês nessa manhã tenham esse olhar, esse entendimento de que é possível sim você ativar a sua identidade. É possível sim você entender quem você é. É possível sim viver essa sua nova versão. Se ajude. É só isso que eu quero falar para você nessa manhã. E vamos recapitular os nossos encontros. Hoje à noite em Ribeirão Preto, no 12 Sucesso Programado. Segunda-feira estarei em Americana, na Igreja Comunidade da Fé, com um culto para mulheres. Então você que é da região de Campinas, Americana, estarei lá te esperando. Na terça-feira, São José do Rio Preto, no 12 Sucesso Programado. E 15, 16, 17 de setembro, SSS em Campinas. SSS em Campinas, dia 15, 16, 17. Eu espero por vocês lá. Eu tenho certeza que vocês vão ativar o seu DNA no 12, a sua identidade no 12. Quem aqui já foi, mudou bruscamente, porque ativou a sua identidade, os resultados viram. Eu até coloquei nos stories alguns testemunhos ontem de pessoas que foram lá e radicalizaram suas histórias de vida com a família, com os negócios, em todas as áreas. Então, é sobre isso, tá? Espero por vocês. Façam força de estar no SSS. Eu tenho certeza que vocês vão entender muitas coisas de uma maneira diferente. Tô te esperando lá, hein? Então, bora pra cima, fazer um dia maravilhoso, um dia abençoado. E eu vou correr pro meu treino. E você, vai pra onde? Não vai voltar pra cama dormir, não. Bora agir, que o dia tá lindo lá fora. Beijo no seu coração. Fica com Deus. Até amanhã, hein? 6h12.